Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristãos devotos, nós já consideramos a compaixão, a dó de nosso Senhor. Nós consideramos já o perigo do abuso da graça. Nós consideramos a virtude da contrição, do arrependimento. E consideraremos hoje, porque é uma sequência, a gravidade do pecado venial. Por ser um argumento de gravidade muito grande, muito pesada, nós deveríamos pedir a Nossa Senhora, além do terço que nós já rezamos, um pouco mais de ajuda. Porque, como eu dizia, o tema é mais pesado e é mais importante para a nossa salvação. Nossa Senhora que nos ajude. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nós consideraremos o pecado venial na sua gravidade. Esta gravidade do pecado venial, nós a inferimos, primeiro dele mesmo, segundo das consequências, ou seja, dos efeitos. Em terceiro lugar, nós a inferimos dos castigos que Deus inflige ao pecado venial. Como nós comentávamos ontem, e os senhores todos sabem, os senhores não são completos ignorantes, os senhores são gente que conhece o catecismo. Portanto, uma ou outra observação não passa de mera recordação. Os senhores sabem que o pecado consiste numa infração da vontade de Deus. E os senhores sabem que alguns pecados, pela própria gravidade, quebram de tal modo a amizade que o homem tem que ter com Deus, da qual ele depende, de modo que o sujeito, aquela alma, se perde para sempre. O castigo de um pecado mortal é o inferno. Ele separa a alma de Deus. Aliás, é por isso que ele tem esse nome. É por isso que nós o chamamos assim, pecado mortal. Mas, no entanto, eu considero, para não fazer mau juízo de ninguém, que a história do pecado mortal já seja clara o bastante para todo mundo. Eu suponho que nós que somos cristãos e que nos esforçamos por vir a essas missões, a visitar Nossa Senhora Aparecida, suponho que nós sejamos gente que, entendendo a gravidade do pecado mortal, nem mais pense nele. E é por isso que nós tratamos hoje de outra coisa. No entanto, senhores, consideremos como o pecado venial em si mesmo já é um mal grande demais. Um pecado, e é só quem não entende o que é um pecado, só um desses ficaria confuso com o que eu estou dizendo aqui. O pecado, por menor que seja, senhores, já é pior que tudo. Pior que a morte e pior que o inferno como tal. Isso se deduz do fato de o pecado ser simplesmente um mal que eu tento infligir com uma cara de pau muito grande a Deus Nosso Senhor. Se por uma mentira nós pudéssemos prevenir, pudéssemos evitar grandes males para muitas pessoas, nós não teríamos licença de dizer aquela mentira. Se por uma mentira, por um pecadinho de nada, nós achássemos que pudéssemos apagar as chamas do inferno, apagar os castigos do purgatório, preservar muitas pessoas de todas as suas dores, se nós pudéssemos afastar as calamidades, mesmo que isso tudo fosse possível, senhores, por meio de só uma distração voluntária na oração, nós não teríamos licença para fazê-lo. Mesmo que essa distração voluntária, que é uma falta de educação com Deus, a oração é uma conversa com Nosso Senhor. Os senhores imaginem que os senhores conversam com uma pessoa importante, fazem de conta que estão conversando, mas na verdade estão olhando para uma outra coisa. É o que acontece numa distração voluntária quando eu rezo. É uma falta de educação estonteante. Mesmo que por uma mera distração na oração, nós pudéssemos converter todos os hereges, tirar todos os condenados do inferno,
assegurar a salvação de todos os homens, seria melhor morrer do que cometê-la voluntariamente. Portanto, e isso é de fé, seria melhor suportar a destruição do universo inteiro, o sofrimento eterno dos condenados, do que ofender a Deus por uma falta, por menor que fosse. Senhores, isso que eu estou dizendo não é exagero, é uma verdade de fé. Todos esses males dos quais nós falamos, o erro dos hereges, o sofrimento no purgatório, as calamidades nesta terra, mesmo os males do inferno, tudo isso de que nós falamos são males que atingem as criaturas. Deus não é uma criatura, é daqui que vem a gravidade do pecado. Senhores, os nossos antepassados na fé, e eles são parentes da gente. A fé, a gente sabe disso, é um laço que une mais do que os laços de sangue. Que me confirme isso quem vive numa família que não tem nada a ver com Deus. E é verdade. Os nossos antepassados na fé, aqueles cristãos que viveram antes de nós há muitos séculos, tinham tão clara na cabeça e no coração a gravidade do pecado venial, que faziam penitências duras quando os cometiam. Senhores, a questão de 1200 anos ainda, se os senhores fossem se confessar para um padre e se acusassem de um pecado venial, qual seja aquele de ter conversado bagatelas dentro de uma igreja onde existe o Santíssimo Sacramento, e não durante a missa, porque isso é mais grave, os senhores teriam recebido só por aquele pecado a penitência de uma semana inteira de jejum a pão e água. Essas listas ainda existem. Por aí a gente tira com qual seriedade a gente leva a religião hoje. Como eu dizia, senhores, todos os males dos quais nós falamos se referem às criaturas. Deus não é uma criatura, é Deus. Quem despreza o pecado é uma pessoa que não entendeu na verdade quem Deus é. Mas a gente sempre diz, mas a gente chama de pecado venial, é uma coisa perdoável, é uma coisa pequena. Senhores, o que pode ser pequeno se é pior que a ruína de um mundo inteiro? Os antigos santos padres, aqueles que aprenderam a doutrina ainda com os apóstolos, diziam que um pecado, por menor que fosse, já como tal, é pior do que uma possessão demoníaca. E que seria melhor uma eternidade de fogo do que uma alma manchada por um pecado. Um só pecado venial provoca maior dano, senhores, à glória de Deus, um dano tal, eu atinjo Deus com isso, um dano tal que os louvores dos anjos e dos santos, se durassem a eternidade inteira, não seriam capazes de consertá-lo. E aqui nós perguntamos, os santos que são nossos parentes, que já viveram antes da gente, que tiveram dificuldades parecidas, às vezes até piores, que hoje olham para a gente e veem como é que a gente vive a religião, o que é que eles diriam da gente? O que é que eles diriam de nós? Senhores, esse é o pecado venial tal como ele é, sem maquiagens. E agora consideremos como ele é uma coisa muito feia e muito grave, naquilo que ele provoca, talvez seja mais fácil de entender. Os efeitos do pecado venial são o resfriamento de uma virtude que é a mais importante, que a gente chama de caridade. O que é caridade? Eu prefiro o termo caridade, aquele termo que hoje está na boca de todo mundo e ninguém entende o que seja: amor. Caridade, senhores, é o amor de Deus acima de todas as coisas, e o amor do próximo por amor de Deus. É isso, a caridade é isso. Senhores, uma pessoa que ame de verdade a outra, senhores, vejam só num casamento, numa família, evita qualquer sombra de desgaste e de descontentamento para outra. Tudo aquilo que pudesse provocar o menor descontentamento, ela evita. Um pecado venial, com o qual eu me acostumo, vai resfriando a caridade que eu tenho que ter em relação a Deus, já por obrigação.
esse pecado aumenta a tibieza. Tibieza é a qualidade de quem é morno, não é nem uma coisa nem outra. O pecado venial, com o qual eu me acostumo, corrompe os atos de virtude, de tal modo que um ato bom que eu faço, sustentado pela graça de Deus, perde o valor que tinha e acaba chegando a ser um ato que não agrada a Deus de jeito nenhum, um ato sem valor sobrenatural. São João Maria Vianney falava dessas boas obras, assim chamadas boas obras que a gente faz com uma intenção errada. Olha aí o pecado venial já dentro. Que essas boas obras parecem maçãs bonitas, mas que a primeira mordida revelam quantos vermes tem dentro. Um ato de virtude, senhores, eu acabo perdendo se eu me acostumo com o pecado venial. Ainda o pecado venial tem como consequência nos privar de uma quantidade impressionante de ajudas que Deus queria dar para a gente. Nós falávamos do abuso da graça há poucos dias, e Ele ainda nos faz indignos de uma atenção especial de Deus, daquele carinho que Deus tem pela gente, que normalmente Ele quer conservar, mas de tanto darmos tapa no rosto dele, como eu dizia no outro dia, Ele vai se afastando. A gente perde esse carinho de Deus pela gente, a gente magoa nosso Senhor. O pecado venial, portanto, nos afasta daquela afeição paternal que tudo reverte em bem para aquele que ama a Deus. Ainda o pecado venial, nós ainda não acabamos com os efeitos nefastos dele. Desfigura de tal modo a alma e a põe diante de Deus, de modo que Deus tenha nojo da gente. Quando nós falamos de pecado mortal, nós usamos uma expressão que é muito forte. Todos conhecem um cadáver. Os alemães têm para o pecado venial esses pecadinhos de nada, para os quais a gente nem atenção dá. Tem para o pecado venial, os alemães, uma expressão diferente. É um pecado de ferida. Senhores, imaginem uma pessoa ferida e uma pessoa com as feridas não cuidadas. As feridas ficam piores, ficam arruinadas, a gente começa a cheirar mal. E quem já teve a ocasião de encontrar um doente num estado lastimável, sabe como a gente tenta se segurar para não vomitar chegando perto dele. É assim que a gente quer viver na presença de Deus o tempo todo. O pecado venial não tira a vida da gente, mas ele arrebenta a alma, ele desfigura a alma. São sujeiras os pecados veniais, causam nojo. E o que é pior, o costume do pecado venial, eu sei que estou para dizer uma mentira, ela está na ponta da língua e mesmo assim eu digo. O costume com o pecado venial vai levando a alma aos poucos ao pecado mortal. Portanto, se alguém acha que é piedoso, por favor, que comece a tremer diante de Deus. É melhor tremer um pouco agora diante dele, para ficar melhor e mais bonito. Quem não se importa, portanto, com a gravidade das faltas veniais, se encontra bem próximo de se perder. Todos aqueles que hoje se encontram no inferno, longe de Deus pela eternidade, chegaram lá porque começaram a desprezar, a não dar atenção a um pecadinho de nada, a um pecado venial. Tinham descaso por ele. E, senhores, a nossa condenação também vai depender de uma coisa dessas. Vai depender talvez de um hábito maldoso que eu tenho. É aquele hábito de orgulho. Eu acho que eu sou melhor que todo mundo. E vivo dizendo isso e vivo fazendo as pessoas entenderem isso. Às vezes é aquele hábito muito feio de falar da vida dos outros. Às vezes é só uma preguiça, uma preguicinha perdoável de se levantar de manhã. E a gente sabe que quando a gente não tem aquela coragem para se levantar de manhã, quantas outras coisas a gente também não faz. É aquele costume bobo de não prestar atenção nas preces que tem que fazer, nas orações, na Santa Missa. Ou então, aquela maldita curiosidade dos nossos olhos. A gente sai na rua e acha que tem que olhar para tudo.
e acaba não vendo só as coisas que a gente pode ver, mas outras que a gente nem devia. Quem seria estúpido, portanto, eu me pergunto, para se expor a um risco como seja o risco do pecado venial? Dele pode depender a minha vida depois da morte, pode depender o inferno. Nosso Senhor, aparecendo a Santa Teresa de Ávila, disse a ela como era terrível o pecado venial que ela tinha. Ela tinha um costume muito feio, um costume de ir ao parlatório, ou seja, aquele lugar onde as monjas de clausura recebem as pessoas, e ficar tagarelando, sem mais nem menos. E Nosso Senhor mostrou para ela o canto do inferno, onde ela teria caído se ela tivesse continuado com aquilo. Hoje é uma coisa pequena, mas é um erro no começo. A gente não sabe as consequências mais tarde. Portanto, a nossa obrigação agora, e nós vamos pedir isso a Nossa Senhora com um canto, de joelhos, evidente, é não desprezar o pecado venial. Talvez de um costume ruim que eu tenho hoje, dependa a minha condenação amanhã. Portanto, é hoje que eu vou pedir a ajuda de Nossa Senhora para ter um pouco mais de atenção. Mãe Aparecida, estendei o vosso olhar sobre o chão de nossa vida, sobre nós e nosso lar. Virgem Mãe Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor no bom Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor no bom Jesus. Desta vida nos extremos, desta vida nos extremos, trazei paz, trazei perdão. A nós que vos trazemos com amor no coração. Virgem Mãe Aparecida, nossa vida e nossa luz, dai-nos sempre nesta vida paz e amor no bom Jesus. Dai-nos sempre nesta vida paz e amor no bom Jesus. Talvez fique para nossa inteligência mais claro quanto o pecado venial é perigoso, se nós consideramos não as consequências dele na gente, mas os castigos com que Deus o pune. Os senhores já sabem, os senhores aprenderam, os senhores têm sempre um acompanhamento, os senhores sabem, como dizem os santos, como diz a teologia, aliás, os santos nem precisavam dizer isso, que as penas do purgatório são de longe piores do que qualquer coisa, do que qualquer sofrimento que a gente conhece nesta vida. Senhores, eu pergunto, o que é o purgatório? O purgatório, senhores, não é o castigo de uma alma que foi condenada. O purgatório é um estado de castigo, de purificação de uma alma que se salvou, e no entanto é uma coisa terrível. A gente conhece aqueles santos que tiveram contato com as almas do purgatório, uma Santa Margarida Alacoque, tantos outros santos, e senhores,
as descrições nos fazem arrepiar. É por isso que a gente tem que rezar pelos defuntos para ajudá-los. No entanto, nós falamos de sofrimentos horríveis, insuportáveis, e nós não falamos de uma coisa que castigue o pecado mortal. É um castigo do pecado venial aquilo. E ainda nós achamos pouco? Os suplícios daquelas fogueiras inextinguíveis, que são incontáveis em número, são intoleráveis pelo rigor, são desesperadores pela duração que tem. E todos esses sofrimentos, senhores do purgatório, são infligidos, eu repito, insisto, sublinho, a pecados veniais. É o pecado venial, simplesmente. E isso depois não é a qualquer um. Deus inflige aquele castigo a certas almas que são almas já predestinadas, são almas remidas, almas amadas por nosso Senhor, são herdeiras do paraíso, são santos. E depois não são só aquelas almas, são penas infligidas por um Deus que é infinitamente justo e, portanto, que não castiga além do que tem que castigar. Deus é bom porque é justo. Por aí a gente tira. Deus que não castiga além daquilo que uma pessoa merece, castiga com o purgatório daqueles um pecadinho de nada, do qual eu zombava quando estava aqui. E é um Deus que tem por aquelas almas o amor mais terno que se possa ter. Ele ama uma alma do purgatório mais do que ele ama a gente, porque uma alma do purgatório já se salvou, ela sabe que sai e vai para o paraíso. Deus mesmo assim castiga, de modo horrível. E a gente sabe que aquele tipo de castigo pode durar muito tempo. E agora a gente diz: felizes aqueles nossos antigos que entendiam a gravidade da penitência depois de um pecado venial. E portanto, senhores, concluamos com rigor: ou Deus é um tirano cruel, ou o pecado venial é mesmo uma coisa muito feia, pior do que eu achava que fosse. E é por isso que nós vamos dizer a nosso Senhor hoje, de todo o coração: meu Deus, crer tudo isso, ensinar aos outros tudo isso e continuar pecando. Se fôssemos ameaçados de fogueira em praça pública, nós não ousaríamos pecar diante de vós. Que loucura, meu Deus! Seria bom que nós tomássemos como propósito nosso, a partir dessas missões, eu repito, é por isso que Nossa Senhora Aparecida passa, dizer a Nosso Senhor muitas vezes: Jesus, sobretudo na hora da comunhão, quem tem a consciência limpa para comungar, que faça isso. Jesus, eu gostaria tanto de melhorar, nem que fosse um pouquinho, mas eu até agora não consegui. Se os senhores fizerem isso com afeto, Nosso Senhor ajuda, Ele é melhor do que a gente pensa. Aliás, é por ser melhor do que a gente pensa que Ele castiga o pecado venial. Já um pecado venial mereceria o inferno. No entanto, Ele dá a chance de um castigo para que a gente se purifique. Tenhamos medo, portanto, senhores, de um pecadinho de nada, como a gente diz, um pecado venial, coisinha de pouco, não é? E hoje comecemos a pensar em qual é aquele pecadinho de nada, como nós dizemos, no qual nós caímos com maior frequência. Pensemos nele, porque é ele que depois vai ser a causa de outros pecados, dos quais a gente nem atina que existem. E é aquele pecadinho que leva a gente a um desprezo tal das coisas de Deus, que faz a gente cair num pecado mais grave. É uma obrigação nossa usar os meios que eu vou dizer para os senhores agora. Ninguém, claro, vai ser constrangido a usá-los, só quem quiser ir para o paraíso. Os meios são 4. Primeiro, sempre fazer um bom exame de consciência. O exame de consciência é aquela limpeza que a gente faz na alma da gente. Vamos fazer um balanço, vamos ver o que está errado.
E com aquele exame de consciência, portanto, aproveitando aquilo que nós considerávamos ontem, fazer um arrependimento bem feito, por amor de Deus. O segundo meio seria escolher para a próxima confissão que nós fizermos um pecado venial, um só, específico, que nós queremos evitar com seriedade maior que os outros. Eu vou me esforçar mais para evitar este pecado aqui. E claro, como a gente vive nesse mundo cheio de distrações, seria bom que a gente renovasse esse propósito de vez em quando, durante a semana. Eu tenho que me lembrar que eu queria brigar contra aquele pecado. O terceiro meio, repetir muitas vezes durante o dia: prefiro ser difamado, prefiro ficar doente e morrer, a do que me sujar por um pecado venial, especialmente por aquele, e a gente diz o pecadinho que a gente está tentando combater. O quarto meio seria depois da confissão ou depois da comunhão. Senhores, usem a comunhão para isso. Pensar nas ocasiões de pecado que podem aparecer, nas tentações que eu já conheço, aquelas que são prováveis, para que a gente possa começar a se armar contra aquelas ocasiões. Que essas nossas preces de hoje e de todos os dias partam de um coração bem intencionado e sincero. Um coração sincero diante de Deus é o primeiro remédio contra os pecados. Senhores, se lembrem, um coração sincero é a coisa mais importante que existe. Sinceridade com Nosso Senhor. Nosso Senhor é uma coisa séria. Ele é bom, mas é justo. Que a gente nunca tenha que suportar a justiça de Deus, mas que a gente sempre reconheça e receba, por causa de Nossa Senhora, a bondade que Ele tem.